Oi, oi pessoal! Mais um vídeo do especial Dorian Gray, projetinho de leitura que eu tô fazendo com o Márcio do canal Leitor 97. Ontem o Márcio publicou um vídeo muito bacana falando sobre a polêmica das edições de Dorian Gray. Resumidamente, existem pelo menos 2 edições de Dorian Gray, o texto original e uma versão censurada. E se você já leu Dorian Gray, muito provavelmente você leu a versão censurada. O Márcio explica tudo isso direitinho no vídeo, ficou bem legal. Assistam, o link com a playlist do projeto vai estar aqui no box de descrição. E hoje eu quero falar para vocês sobre o esteticismo, o movimento artístico que tem em Oscar Wilde, seu principal representante. Entender o esteticismo é muito importante na leitura de Dorian Gray. Sério, a partir do momento que eu e o Márcio começamos a pesquisar, discutir o esteticismo, simplesmente a nossa visão sobre a obra mudou. E é um movimento artístico muito curioso, porque eles pregam uns valores meio ao contrário, assim. Eles dizem que a beleza é mais importante que a racionalidade, a juventude é mais importante que a velhice, a superfície é mais importante que a profundidade. Então tem um ar de novidade muito grande, de contestação, e o que eu sugiro agora é que por um momento nós deixemos os nossos próprios valores de lado, né, inclusive os morais, para tentar compreender o que essa galera realmente estava querendo dizer. Então vamos lá. O esteticismo ele surge na segunda metade do século XIX na Inglaterra, antes do Oscar Wilde começar a produzir textos, então o movimento é anterior a ele. Muitos dos pioneiros do esteticismo vêm da Universidade de Oxford. Por exemplo, tinha um professor por lá chamado Walter Pater, que vai publicar vários artigos falando sobre história da arte, produção artística e, claro, valores estetas que vão influenciar toda uma geração. É importante dizer que na Europa, naquele momento, estavam surgindo vários movimentos artísticos. Nós tínhamos o simbolismo na França, o decadentismo em vários países. Eram correntes distintas, com as suas particularidades, mas que tinham vários pontos em comum e que se influenciavam mutuamente. O esteticismo é a vertente inglesa dessas correntes artísticas da segunda metade do século XIX. O slogan do esteticismo, e a gente pode começar por aí, é a arte pela arte. O que significa, grosso modo, que para os estetas, a arte não tem nenhuma obrigação de transmitir valores morais, ela não tem funções didáticas. A arte só precisa ser bonita. O esteticismo é a busca dos signos da beleza, conforme definiu o Oscar Wilde. Isso tem um desdobramento interessante. Se a arte não reflete a moral, ela não pode ser considerada imoral. Uma obra de arte nunca é imoral. Ela está acima de qualquer julgamento. É claro que a sociedade vitoriana da época, né, com todos os seus pudores, a sua obsessão pelos bons costumes, não gostou nem um pouco disso. Vale ressaltar que trechos de Dorian Gray foram lidos durante o julgamento de Oscar Wilde, usados contra ele, e o escritor acabou sendo preso. Mas isso é papo para um outro vídeo, quando a gente falar mais sobre a biografia do autor. E já que nós citamos Oscar Wilde, como que ele se tornou um esteta? Bom, ele estudou em Oxford, ele foi aluno de vários figurões do esteticismo, inclusive o Walter Pater, o professor que eu citei no início desse vídeo. E muito rapidamente o Oscar Wilde acabou se tornando um dos principais pensadores do movimento. Ele vai escrever, discutir, divulgar várias ideias dessa corrente artística. Algo interessante é que o público da época tinha uma curiosidade imensa pelo esteticismo. Imaginem, era um bando de jovens falando ideias loucas, chamava atenção, né? A ponto do Oscar Wilde ter sido contratado para proferir uma série de palestras nos Estados Unidos falando sobre o esteticismo. Ele vai fazer uma espécie de turnê por lá a partir de 1882. Eu cheguei a ler alguns trechos da primeira conferência do Oscar Wilde em solo norte-americano. E eu queria destacar para vocês duas passagens. Na primeira, o Oscar Wilde fala que nunca deveria se falar em um poema moral ou imoral. Um poema é bem ou mal escrito, e isso é tudo. E um pouco adiante, ele encerra: toda obra de arte tende para um efeito puramente artístico. O esteticismo era a grande paixão do Oscar Wilde, né? A sua bandeira. E o retrato de Dorian Gray é a sua grande contribuição para o movimento. Nós temos aqui o personagem do Lord Henry, que vai transmitir vários dos valores estetas. Nós temos um protagonista completamente apaixonado pela sua beleza, pela sua juventude, e que vai se entregar aos prazeres sensoriais em vários níveis. E nós temos, principalmente, um final esteta por excelência. Vocês lembram que eu disse que para os estetas a arte é apenas arte? Um livro é apenas um livro e um quadro é apenas um quadro?
Pois é, o Dorian Gray, ele não é punido no final dessa história por ter se entregue aos vícios e prazeres mundanos, por ter praticado mal ou qualquer moralismo do tipo. Ele é punido por não ter acreditado que um quadro era apenas um quadro. Ao invés de ver uma simples obra de arte, ele vê o quadro como um reflexo da sua alma, um retrato dos seus pecados, e é isso que o enlouquece, né? Que determina o seu fim. Eu separei para mostrar para vocês alguns dos preceitos, né, do esteticismo, conforme a minha interpretação. Eu vou ler para vocês, para a gente ter um panorama mais completo dessa corrente artística. Vocês vão notar que muitos desses preceitos não se referem propriamente à arte, é quase um estilo de vida. E que essa galera queria realmente provocar barulho, né? O que é bem característico dos movimentos de ruptura. Eu vou ler para vocês, vamos lá. 1. A beleza é superior à inteligência, porque é inquestionável e não exige qualquer explicação. 2. A arte é símbolo. Qualquer interpretação, inclusive moral, é responsabilidade do leitor. 3. A vida copia a arte e não o contrário. A natureza, pura e simples, carece de forma e significado. A artificialidade é uma das bases do esteticismo. 4. Todo ser humano deve viver o mais intensamente possível. A vida é uma sucessão de instantes fugazes que devem ser aproveitados ao máximo. 5. O essencial não é o fruto da experiência, mas a experiência em si. O esteticismo é a busca e não a definição. 6. O individualismo deve ser exaltado. O objetivo da vida é o autodesenvolvimento, perceber a nossa própria natureza. O esteticismo ele não sobrevive à prisão do Oscar Wilde, ele acaba tendo um final bastante prematuro, mas mesmo assim ele influencia de forma definitiva toda a arte do século XX, inclusive o modernismo. Tem muito mais o que ser dito sobre o esteticismo, mas eu vou parando por aqui. A ideia era fazer um vídeo mais rápido mesmo, estilo resumão, pra gente pincelar aí alguns preceitos do esteticismo. Todas as informações, ou muitas das informações que eu peguei para esse vídeo foram retiradas dessa edição linda da vida de Dorian Gray, da Biblioteca Azul, e de uma biografia do Oscar Wilde, escrita pelo Daniel Salvatore Schiffer, publicada pela LPM. Eu vou deixar as informações desses dois livros aqui no box de descrição. Escrevam para mim o que vocês acharam do esteticismo, vocês gostaram, acharam esse movimento artístico interessante. Se vocês estão gostando do projeto, esse feedback é muito importante para mim. Nos vemos em breve, continuando aqui com o projeto Dorian Gray. Grande beijo para todo mundo e até a próxima!